O eco da voz nas ruas na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai falar sobre a liberdade de expressão é a presidente da UNE, Carina Vitral, que já foi presidente da UEE Paulista e atualmente é estudante de economia na PUC de São Paulo. Muito obrigada, Carina, por estar conosco. Eu quero começar com você nos dizendo como é que na UNE vocês avaliaram o conjunto das manifestações Brasil afora de ontem. Eu acho que, primeiro, a gente precisa comemorar que agora as ruas são um espaço de disputa política da sociedade. Antes a gente passava na sala de aula, conversava com a população e tinha que dizer por que a política era importante para a vida do povo, para a vida das pessoas. E agora as pessoas sabem que participar da política, ter opinião política é importante para o Brasil. E eu acho que isso, independente da sua posição, é um fato a se comemorar. Agora, eu acho que as manifestações de ontem também demonstram uma certa questão que a gente da UNE tem preocupação, porque a gente defendeu por tanto tempo a democracia, né? Vários líderes da União Nacional dos Estudantes foram mortos, como acabou de aparecer aqui na reportagem, Vladimir Herzog, que não era estudante, era jornalista e foi morto pela ditadura militar, foi torturado. E para a gente nos preocupa que algumas pessoas estejam indo às ruas com bandeiras da intervenção militar, bandeiras de cunho fascista, de cunho bastante preocupante para a gente da juventude. A gente não consegue entender, né? Porque, em geral, os jovens têm opinião mais avançada, opiniões progressistas e para a gente não entra na nossa cabeça. Agora, tem uma coisa também que a democracia que nós conquistamos a duras penas também exige da gente, que é o convívio com os contrários, não é? Até com gente que pensa esse absurdo que você está dizendo aí, que eu acho que é um absurdo, que é a demolição da democracia duramente reconquistada nesse país com volta de ditadura. Mas, felizmente, é muito pouca gente, né? Não tem, por exemplo, as manifestações, segundo as avaliações da polícia, tiveram quase 900 mil participantes em 205 cidades, Brasil afora. Isso tem um peso, tem um significado, porque a grande maioria que foi às ruas com aquele tom de fora Dilma. Não é derruba Dilma de qualquer jeito, ou seja, por um processo de impeachment ou pedindo que ela renunciasse. E tudo pacificamente, mesmo discordando que seja duro. Quem não concorda com esse ponto de vista é um direito, né, de quem assim pensa também expressar. Mas você acha que teve peso? Eu acho que qualquer manifestação que tenha o tamanho das manifestações de ontem são manifestações que têm peso. Mas eu acho que a conjuntura mudou das manifestações de abril, de março, para cá. Porque eu acho que existe um clima geral da política que fazem essas ascensões de massa, da população terem mais influência ou menos influência. Eu acho que o que mudou para cá não foram o tamanho da passeata, não foi o tamanho das ruas, mas sim uma reação, uma certa iniciativa política do governo que hoje se vê, e isso acho que influenciou, assim, talvez o governo não esteja tão acuado até pelas ruas, pela mesma quantidade de pessoas que foram às ruas, do que antes estiveram. Bom, teve esse apoio manifesto, organizado dos movimentos sociais, de entidades representativas, trabalhistas, a presidente Dilma. E a UNE também está unida a esses grupos no sentido de chamar a população para a manifestação do dia 20. Essa manifestação, eu vi no site de vocês a conclamação, o convite para o comparecimento, e lá fica assim, vocês estão chamando para que a população tome as ruas por direitos, liberdade e democracia. O que é exatamente que vocês defendem? As manifestações do dia 20 não são um contraponto ao fora Dilma e, portanto, seria um fica Dilma. Não são isso. São um contraponto em outra maneira, são um contraponto nas ideias.
porque, na nossa opinião, são ideias ainda despolitizadas que foram às ruas no dia 16, onde não existe um projeto claro de país, onde não existe ideias claras, somente derrubar uma presidenta da República. E, na nossa opinião, isso é apenas mudar uma peça do jogo e, na verdade, é não propor um debate para o país. Na nossa opinião, nós somos contra o impeachment da presidenta Dilma. E para a gente da UNE isso é um debate bastante claro, porque nós da UNE já derrubamos um presidente exatamente através de um impeachment. Mas naquela época tinha depósito na conta da esposa do presidente da República, tinha indícios, acusações sérias e graves quanto a indícios de corrupção e crime de responsabilidade. E a Constituição é clara, para ter impeachment precisa ter crime de responsabilidade. Contra a presidenta Dilma não há qualquer acusação, então por isso a União Nacional dos Estudantes e os movimentos que convocam o dia 20 são contra o impeachment da presidenta Dilma, mas fazem críticas políticas ao programa implementado pela presidenta. Porque, na nossa opinião, o país vive uma crise econômica que é mundial, que existe em vários países, mas que chega agora no Brasil com força. E para nós, a saída da crise é a retomada do crescimento. Portanto, o investimento em educação, por exemplo, o investimento no Minha Casa Minha Vida, o investimento nas áreas sociais, contribuem para aumentar o investimento do país, a gerar emprego e sair da crise. Portanto, mas tem uma coisa, Karina, se por um lado vocês defendem a permanência, né, do mandato da presidente Dilma, por outro lado, vocês muito fortemente se contrapõem ao caminho que ela decidiu para a reorganização da economia do país. Tá certo? As coisas que você acaba de falar, mostra o ajuste fiscal. Então, não existe aí uma contradição? Nós queremos que fique, mas nós podemos inviabilizar o que a presidente Dilma quer fazer. Há uma contradição aí? Não há. Por isso que a insígnia não é Fica Dilma. A insígnia é em defesa da democracia. Respeitar a democracia é respeitar o mandato constitucional da presidenta Dilma, que vai até 2018, mas defender a democracia também é cobrar dela o discurso que ela fez na campanha, né? Ela foi eleita numa polarização muito clara com o PSDB, onde o Aécio Neves defendia um ajuste fiscal e a presidenta Dilma dizia que aumentar juros é tirar a comida do prato do trabalhador, onde mexer nos direitos sociais era ruim, era uma saída ruim. Nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa. Ou seja, nós estamos cobrando exatamente a democracia, uma coerência. Na nossa opinião, por exemplo... Quer dizer, incoerência se houve... Ou se existe incoerência, não é de vocês, é da própria presidente? É isso que você está dizendo? Na nossa opinião, eleger, por exemplo, um slogan da presidenta do governo, né? Pátria educadora e cortar 10 bilhões é uma incoerência. Agora, nós não vamos marchar com o dia 16, com quem quer derrubar a presidenta, por quê? Porque o que está posto é mais ajuste. Porque quem foi para as passeatas do dia 16? O PSDB, que faria um ajuste ainda pior do que fez a presidenta Dilma. Então, nós não nos enganamos com essa relação. Para encerrar a nossa entrevista, eu não posso deixar de perguntar a vocês como que na UNE estão avaliando o que disse Fernando Henrique hoje. O ex-presidente Fernando Henrique, ele tem sido sempre muito comedido nas críticas à presidente Dilma, até mais comedido do que outros caciques, digamos, do PSDB, o próprio presidente do PSDB, que é Aécio Neves. Mas hoje Fernando Henrique foi muito duro na crítica e falou com todas as letras que as demonstrações nas ruas do país, as manifestações evidenciaram a falta de legitimidade do governo Dilma, que Dilma legalmente foi eleita, mas que esse governo perdeu a legitimidade e que o melhor que ela poderia fazer seria renunciar. Que avaliação na UNE vocês fazem da declaração do ex-presidente Fernando Henrique? Na minha opinião, é puro oportunismo, é disputa do país, existe uma disputa de poder.
os políticos que querem derrubar a presidenta Dilma não querem para melhorar a vida das pessoas, porque eles discordam somente do projeto político, mas para tomar o lugar dela. Então, é claro que ela é um convite à renúncia, né? E ela, se for firme e como foi eleita para comandar o país, não vai fazê-lo. Então, eu acho que é uma disputa de poder e eu acho que trocar as pessoas não convém aos movimentos, convém discutir o país, discutir o projeto para o país. Eu agradeço muito sua entrevista e a clareza com que você expõe os seus pontos de vista. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação.